Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Tem Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Muito bem, gente, então agora para falar ainda de reações químicas, mas agora falando de reações de oxirredução. Qual vai ser o enfoque? O enfoque vai ser no elétron, né? A gente vai ver o que vai acontecer com o elétron, para onde vai, de onde vem, quem vai ganhar, quem vai perder, beleza? Então esse é o enfoque agora. São as reações de oxirredução, oxidação e redução. Primeiro vamos ver o que é uma reação de oxidação. Reação de oxidação, ela vai ocorrer quando uma espécie, um átomo, um conjunto de elementos perde elétron ou elétrons, beleza? Então, alguns exemplos aqui. Alumínio, carga, quando não tem carga, a carga é zero. Virou alumínio 3+, por quê? Porque perdeu 3 elétrons. Lembrando, né, gente? Quando perde elétron, o que acontece com a carga? Ela aumenta, ela não diminui, né? Então, a impressão é que quando perde alguma coisa, né? Quando perder é ruim. Perder vai diminuir. Não, nesse caso, perder elétron, como elétron é carga negativa, perder elétron significa que ele vai ter carga positiva no final aí, tá? Então a carga vai aumentar. A oxidação é isso, na verdade é um aumento na carga. Por quê? Por perder cargas negativas. Então isso aconteceu com o alumínio. Com o oxigênio, ó. Oxigênio a carga era 2-, O2 a carga é 0. Beleza? A carga dele é 0. Quando não tem carga nenhuma indicada é 0. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Veja, quando você pega 0 com -2 aqui, dos 2 elétrons dá -2. Quando você pega 0 aqui à esquerda, também tem 0 à direita. 3+ com 3- também dá 0. Aconteceu também com a prata, que era a carga 0, passou a ter carga 1+. Por quê? Porque perdeu um elétron. Beleza? Repare que é mais comum com metais, né? Metal perder elétron. No nosso dia a dia, quando o metal perde elétrons, ele enferruja, ele oxida. São palavras que a gente usa, tá? O que é oxidar? Sofrer reação de oxidação, né? Popularmente a gente chama de enferrujar. Não é muito certo, né? O mais certo é falar oxidar. O que é redução? Aí fica fácil lembrar, porque redução é redução na carga. A carga vai cair, né? Então, o flúor ganha 2 elétrons. O flúor a gente viu que é um elemento que gosta de elétron, né? Então, a molécula de flúor também tem essa tendência. Ganhando 2 elétrons, vai dar 2 fluoretos, né? A carga passa a ser um menos. Era 0, passou a ser um menos. O que aconteceu com a carga? Caiu. Qual o sinônimo de caiu? Reduziu, diminuiu a carga. Aqui a carga do cobre era 2+, passou a ser 0, porque ele ganhou elétron. Ganhar elétron é a carga ser diminuída, né? Porque elétron é carga negativa. A carga era 2, olha lá, passou para 0, diminuiu, reduziu. Daí o nome redução. O conceito é esse mesmo. Ferro era 3+, ao ganhar 3 elétrons, teve sua carga reduzida para quanto? Para 0. Beleza, gente? Então, redução é isso, redução na carga. Oxidação é o quê? Aumento na carga. Com esses dois conceitos preliminares, a gente pode ir agora para as reações de oxirredução. Muito bem, gente. Então, para coroar o que nós falamos de oxidação e redução, agora vamos juntar tudo numa coisa só. O que vai ser muito importante é que são as reações de oxidação e redução, ou chamadas de redox ou oxirredução. São reações importantes para entender o que vem pela frente. Pilhas e eletrólise, beleza? Pilha e eletrólise acabam sendo temas importantes para o Enem, por quê? Porque são geradores de energia, né? Beleza? As células de hidrogênio, as baterias de lítio, beleza? Tudo bem? Tudo isso aí é importante porque geração de energia, energia limpa, né? Energia sustentável, energia renovável.
E aí esse é um tema caro, é um tema importante ao Enem, beleza? Então vamos lá para falar das reações de oxirredução, que tem o nome também de redox, né? Porque junta o quê? Redução e oxidação, tá aí. Beleza? São aquelas reações que unem as duas coisas, né? São reações que têm tanto oxidação como redução ao mesmo tempo. Não é toda reação que tem os dois ao mesmo tempo, tá? Muitas das reações que nós vimos até agora, reação de ácido com base, por exemplo, dando sal e água, não são reações de oxirredução, tudo bem? Não são reações de oxirredução. Então vamos ver aqui alguns casos importantes de reação de oxirredução. Por exemplo, essa reação aqui é entre o ferro e o cobre, beleza? É até um exemplo que a gente vai utilizar na pilha, beleza? Reação entre o ferro e o cobre. O ferro aqui tinha carga 0, o cobre 2+. O ferro passou a ter carga 2+ e o cobre 0. O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu? O ferro era 0, passou a 2+. O que aconteceu com a carga dele? Ah, a carga aumentou, era 0, passou a +2. Claramente aumentou. O que é isso aí? Aumentação? Não. Oxidação. Foi uma oxidação. Beleza? E alguém vai sofrer redução. Se alguém perdeu o elétron, esse elétron foi para alguém. Não tem como alguém perder o elétron sumir para o espaço, desistir da vida. Não tem como. Alguém ganhou esse elétron. Quem ganhou esse elétron? No caso, o cobre. Porque o cobre era 2+, passou para 0. Ué, ele ganhou o elétron passando para 0? Ué, ganhou. A carga dele, o que aconteceu com a carga? Diminuiu. Era 2 positivo, passou a ser 0. De 2 para 0 a carga caiu. Por que caiu? Porque recebeu carga negativa. Sofreu redução, tá? Então, ou tem os dois ou não tem nenhum. Quando tiver oxidação, vai ter redução, tá, gente? Ou não vai ter nenhum. Se não tiver nenhum, aí não é reação de oxirredução. Outro caso clássico aqui é entre hidrogênio, não tem carga nenhuma, a carga aqui é 0. Oxigênio também não tem carga indicada, é 0. Né? Quer dizer, oxigênio não atrai elétron do outro, a gente já viu isso. Hidrogênio também não, ninguém vai ficar negativo. Aqui na água já tem polo positivo e negativo. Lembra que nós acabamos de ver, nós vimos agora, nós vimos em outra aula, forças intermoleculares, ponto de hidrogênio. Aí na água você tem o polo positivo e hidrogênio. O oxigênio é o polo negativo, carga 2-. 2- porque ele é família 6A, atrai 2 elétrons. E o hidrogênio perde 1. São 2 hidrogênios, cada um perdendo 1, total 2. Que o hidrogênio atrai para si. O que aconteceu aqui? Com o hidrogênio, a carga era 0, passou a ser 1. Aumentou? Aumentou a carga. Se aumentou, é oxidação. Oxidação. Perdeu o elétron, por isso que a carga aumentou, beleza? Porque elétron é carga negativa. E o oxigênio era 0, passou a 2-. Gente, de 0 para -2, diminuiu, né? Qual o sinônimo para diminuir? Reduzir. Ora, então por isso que o nome é redução. Tranquilo, gente? Tudo bem? Tá aí 2 exemplos para vocês de reações de oxirredução, que vai ser utilizada para entender o próximo assunto, que é pilhas. Então, gente, eu falei para vocês, depois de reação de oxirredução, um assunto importante qualquer, pilhas, tá? Um assunto depende do outro. Por quê? Porque a pilha nada mais é a pilha, essa mesma que você usa. Tem no controle remoto, beleza? Você usa bateria no relógio, você usa bateria no celular, no tablet, tem a bateria do seu laptop, né? Tem pilhas aí na sua máquina fotográfica, por exemplo, tá? Então você usa pilha, bateria para muita coisa, né? Bateria do carro.
o princípio de funcionamento é o mesmo. Tem vários tipos de pilhas e baterias, né? Baterias e pilhas mais secas, né? E baterias que envolvem soluções, como a do carro. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. A pilha ou a bateria é um dispositivo que funciona à base do quê? De uma reação de óxido-redução, né? Ela transforma essa energia química, né? Transferência de elétrons de uma espécie para outra, numa energia elétrica. Então é um dispositivo que tem essa capacidade, é um transformador, né, de energia. Já que não dá para criar energia nem destruir, ela transforma, beleza? Tá? Então transforma energia química em energia elétrica. De onde vem isso? De uma reação de óxido-redução. Por isso que é importante entender as reações de óxido-redução, senão você não entende nem pilha nem eletrólise. Então vamos lá, a pilha mais famosa, mais clássica de todas é a pilha de Daniell, tá? Cientista inglês, tá? Que criou essa pilha com cobre e zinco. Em que consiste essa pilha? Em termos de esquema, ela é bem diferente das pilhas comuns, tá? Mas tecnicamente o que está acontecendo é o mesmo que qualquer bateria, qualquer pilha que você tem por aí, tá? Então ela consiste numa cuba, né, algo parecido com um aquário aí, tá? Com lâminas de cobre, então tá aí uma lâmina de cobre, uma lâmina de zinco, tá? Uma lâmina de cobre, uma lâmina de zinco, um fio, senão não há passagem de corrente elétrica, a pilha não vai funcionar, precisa ter corrente elétrica, né? Um fio metálico, né? Na lâmina de cobre também uma solução de sulfato de cobre, ou um sal de cobre, tá? Que seja 1 mol por litro na temperatura de 25 graus. É uma condição padronizada. Porque se você mudar essa concentração, mudar a temperatura, muda a característica da pilha, tá? Quer dizer, muda a sua voltagem, por exemplo. Na solução de sulfato de cobre, você também tem a molaridade 1 mol por litro a 25 graus Celsius, tá? Também é um padrão aí. O que vai acontecer depois de um tempo, gente? Uma oxirredução. Alguém vai perder, alguém vai ganhar elétron, tá? No caso aqui, quem vai perder elétron é o zinco. É o zinco que vai perder o elétron. Já deve estar perguntando, mas como você sabe que é o zinco que vai perder elétron, é? E como você sabe, professor, que zinco perde elétron, é? É porque o zinco tem uma tendência maior a perder esse elétron, ele tem um potencial de redução menor. O cobre tem um potencial de redução maior. Na pilha, o elétron sempre vai do potencial de redução menor para o potencial de redução maior. Mas professor, o que é esse potencial de redução? É a tendência do elemento a ganhar elétron. Potencial, tendência de redução, ganhar elétron. Beleza, gente? Então, tendência ao elemento ou espécie ganhar elétron. É um número esse potencial e vai ser dado. Aí não é preocupação sua, tá? O valor é dado. Se ele for dado, você vai perceber que o do cobre é maior que o do zinco. Então, vai dar o valor lá na prova, por exemplo, você fala, esse é maior. Então esse é quem ganha elétron. Potencial de redução maior sempre é quem ganha o elétron. Beleza? Essa é a ideia. Então o cobre tem um potencial de redução maior, ele vai ganhar elétron do zinco. Só que o zinco, para perder elétron, gente, não é assim, perdeu elétron, não acontece nada. Veja, ele vai perder elétron, cara. O zinco perde elétrons, tá? Tá no estado sólido, né? Passa para zinco 2+, e deixa lá 2 elétrons, né? Perdeu 2 elétrons. Só que esse zinco 2+, ele é solúvel em água, não é igual ao metal, a barra do metal, a lâmina, que você põe a lâmina em água, ela não dissolve na água, beleza? Já o zinco 2+, ele vai dissolver na água, então vai passar para o estado aquoso. Quer dizer, conforme o zinco está perdendo elétron para o cobre, está pulando o zinco aquoso aqui para a solução, mais, né, além do que já tem, né? Já tem na solução de sulfato de zinco, já tem zinco 2+. Vai pular mais zinco aqui para a solução. Mas está perdendo zinco então essa lâmina? Está perdendo zinco.
Tá perdendo zinco 2+, tá perdendo zinco aqui. Mas se tá perdendo matéria, essa lâmina vai ficar do jeito que ela tá? Não, ela sofre oxidação, corrosão, ela vai comer. Olha só o que vai acontecer, gente. Essa lâmina, com o passar do tempo, ela tende a, ó, perder massa. Sofre corrosão, ela vai perder massa. E vai perder um monte de íon zinco, né? Que tá caindo íon zinco para a solução. A solução tá ficando com a carga muito positiva. Legal? Agora vamos analisar o que acontece com o cobre. O cobre está recebendo elétron. Eita, um monte de elétron aqui, né? Tá recebendo elétron. Tá ficando cheio de carga negativa. Quando tem muita carga negativa, quem que vai ser atraído aí? Quem que vai ser atraído por essas cargas negativas? O cobre, que tem carga positiva. Veja, só que o cobre atrai, ele vem para cá. Esse cobre 2+, o cobre tende a ganhar elétron, né? A gente acabou de ver. O cobre tende a ganhar. O cobre tende a ganhar elétron. Mas o cobre vai ganhar elétron? Se ele vai ganhar elétron, é redução. O cobre 2+, vai ganhar 2 elétrons que vieram do zinco. Isso é importante. Esses 2 elétrons vieram do zinco. O que o zinco perdeu, o cobre vai ganhar. Beleza? O cobre ganhando esses 2 elétrons, olha só que interessante, cara. Isso é muito da hora. Passa para cobre carga zero, sólido. Aqui, ó, 2+, estava na solução, estava aquoso, estava na solução. Tá? Por isso essas soluções são importantes, elas mantêm a corrente elétrica circulando. Precisa ter corrente elétrica para a pilha funcionar, senão a pilha não funciona. Então você põe a pilha lá no equipamento e põe num terminalzinho metálico. Para quê? Para essa corrente elétrica circular. Beleza? Você não vai encostar a pilha na borracha que ela não vai fornecer corrente elétrica, porque a borracha é isolante. Beleza, gente? Tranquilo? Então aqui também, claro, aqui é um negócio muito menos sofisticado, né? Muito mais. Isso aqui é do final do século XIX, tá? É um negócio muito mais tosco. Mas aqui tem corrente elétrica no fio e corrente elétrica aqui. Uma pilha que funciona, tá? Só que ninguém fica carregando um aquário com água dentro, né? Dizendo que é uma pilha, né? Isso é uma coisa bizarra. Tranquilo? Mas o cobre ganhando 2 elétrons passa a cobre 2+. Olha o que aconteceu. Corroeu o zinco, o cobre vai ficar cheio de cobre aqui, ó. Cheio, porque o cobre deposita aqui. Uma corrói, a outra fica mais gordinha. É isso. Tranquilo? Uma fica mais gordinha. Aí o que acontece? Você tem uma equação geral. Eu tenho uma equação geral aqui. Essa equação geral é o que tem de mais bacana aqui na pilha, tá? Aí é a cereja do bolo. E aí? É o que vai nos fazer associar com a oxirredução. Olha só. Porque olha o que vai ter aqui. Elétron está aqui no produto, foi produzido. Mas aqui ele foi consumido, né? Foi gasto. Tchau, elétron. Faz um tchaca-tchaca e cancela os elétrons. Tudo bem? Cancelou porque ele é produto numa reação, reagente na outra. Sobrou só o quê? Cobre 2+. Olha que legal isso. Estava na solução. Mais zinco na lâmina. É o que você tinha. Formando o quê? Zinco 2+, pulou para a solução, corroeu a lâmina de zinco. E o cobre que depositou lá, olha aqui. Cobre carga zero, sólido. Beleza, gente? O que você teve aqui? O que aconteceu com o cobre? O cobre passou de 2 para 0. O que aconteceu com a carga dele? Era 2, foi para 0. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu a carga dele. Sofreu redução, né, professor? O que aconteceu com o zinco? A carga do zinco era 0, passou a ser 2, velho. Era 0, foi para 2. A carga aumentou. Se a carga aumentou, como chama? Aumentação? Não, é oxidação. Tá vendo? Gerou corrente elétrica a partir de uma reação de oxirredução. Isso é uma pilha. Beleza, gente?
Olha só que bacana, uma reação de oxirredução fornecendo energia para uma pilha. Outra reação importante que tem a ver com oxirredução. Então, a oxirredução, vamos lembrar, é uma reação onde você tem os processos de oxidação e redução ao mesmo tempo, beleza? Oxidação, perda de elétrons, a carga vai aumentar. Redução, ganho de elétrons, a carga vai diminuir. Cuidado, ganha elétron, a carga diminui. Perde elétron, a carga aumenta. Tudo isso porque elétron é carga negativa, tá? Então não confunda isso, tá? O pessoal gosta de falar que pilha e eletrólise é difícil, porque já confunde logo esse começo, tá? Cuidado para não confundir isso. Muito bem, eletrólise. Primeira coisa que eu posso falar para você, também é uma reação de oxirredução, só que é forçada. Não é na pilha, né? Não é como na pilha que a reação ocorre naturalmente, né? O elemento que perde elétron perde para um que tem tendência a ganhar elétron. Então esse processo é natural. Na eletrólise não, a eletrólise é um processo forçado. Veja o nome, lise. Lise é quebra. Quebra que a gente vai tratar como decomposição, tá? Quer dizer, pegar uma substância e produzir substâncias mais simples, geralmente úteis, a partir dessa substância, tá? Então, decomposição, quebra a partir de quem? Da eletricidade. Então, o que é eletrólise? Quebra de alguma coisa, de uma molécula, a partir da eletricidade, beleza? Então, é o que? A decomposição de uma substância a partir do que? Da corrente elétrica. Da corrente elétrica. Na pilha não tem isso. A pilha é quem gera, vamos dizer assim, ela transforma a energia química em energia elétrica. A eletrólise não, ela precisa de uma corrente elétrica vinda de fora, ou seja, ela precisa daquilo que na física a gente chama de gerador. A eletrólise precisa daquilo que na física a gente chama de gerador, que está representado aqui, não é? Você lembra disso aqui, né? Você lembra disso aí? Polo positivo e negativo do gerador. O elétron vai fluir nesse sentido, veja, é uma corrente já forçada, né? O gerador que vai produzir essa corrente, tá? Você tem dois eletrodos inertes, dois eletrodos inertes, ou seja, o eletrodo, que é a região onde ocorre a reação, ele não vai participar da reação, ele não vai sofrer a reação, tá? A reação vai acontecer nele. Ele é um condutor de eletricidade. Normalmente na indústria é eletrodo de grafite. Tudo bem? Tá? Muito bem. Eletrodo inerte, então, inerte quer dizer o que não reage, tá? Bom, nós vamos ter como exemplo a eletrólise ígnea do Al2O3. Vamos explicar. Ígnea vem de fogo, né? Ignição, né? Ignição tem a ver com fogo, tá? Do Al2O3 fundido. O que é isso? Óxido de alumínio. O óxido de alumínio é um material, né? Uma substância presente no minério chamado bauxita. Bauxita. Tudo que termina em ita é rocha. Então, bauxita é uma rocha rica em alumínio. Por quê? Porque tem a Al2O3, chamado também de alumina, beleza? Ou, nome bonitinho da química, óxido de alumínio fundido. Por que fundido? Porque ao fundir, ao derreter, né? Ao derreter essa substância a alta temperatura, né? Um alto forno, você vai conseguir separar o alumínio do oxigênio. Mas vai estar tudo lá, fundido numa coisa só. Você quer só o alumínio. Então não basta esse material fundido deixar ele solidificar. Aí vira o que estava antes. Vira a mesma coisa. Você quer separar o alumínio do oxigênio. Como que você separa? Oi, pega um aqui, pega outro aqui. O negócio está fundido, tá? Mais de 700, 800 graus. Tá bem? Então não dá para pegar, pôr a mão lá e ver o que vai acontecer. Tranquilo? Então, para isso, precisa de eletrólise, que vai gerar uma corrente elétrica aqui. Elétrons vão passar para cá. Elétrons vão passar para cá, tá? Esse lado vai ficar negativo, esse lado vai ficar positivo.
é aí que vai acontecer a separação. Isso é interessante, né? Essas cargas que vão ser orientadas pelo gerador, né? Carga negativa aqui, carga positiva aqui. Isso é interessante porque é isso que vai fazer com que haja essa separação entre os elementos, né? Isso que vai induzir essa separação. Tranquilo, gente? Isso é muito importante, tá? Entender isso aí. Por quê? Porque aqui no polo negativo, quem que vai ser atraído aqui? O oxigênio? Não, ele também tem carga negativa. Quem vai ser atraído lá? O alumínio. Por quê? Porque o alumínio tem carga positiva. Beleza, gente? Essa é a ideia. O alumínio tem carga positiva, né? Ele vai ser atraído aqui, ok? Alumínio sendo atraído aqui, quem que está vindo aqui? Ixi, elétron, olha que legal. O alumínio está ganhando elétron. Normalmente não é a dele. Alumínio é metal, tende a perder elétron, tá? Aqui ele está ganhando. Tá aí, eletrólise é um processo forçado, não espontâneo, não natural, ok? Alumínio ganhando elétron, sofre redução. Então, alumínio, 3+, beleza? Vai ganhar lá 3 elétrons. Vai se transformar em alumínio com carga zero, sólido. Aqui o alumínio tá o quê? Líquido, né? Tá fundido. Interessante, né? Alumínio líquido. Ganhando 3 elétrons para virar carga zero, que é o alumínio metálico, né? O metal alumínio. Alguém perdeu esses elétrons. Alguém perdeu. Quem? Aqui no polo positivo, quem vai ser atraído aqui? O alumínio? Não. Vai ser o oxigênio. Esse O2 vai perder elétron. Perder elétron? Oxidação. Você já viu isso? Oxidação. O O2- líquido também. Interessante, oxigênio líquido. Perde elétrons. Quando ele perde, ele vira O2. E aí ele perde o quê? 2 elétrons. O2 é gasoso, tá? Forma gás também. Aí, separou o alumínio do oxigênio. Olha que interessante. Mas olha só. Como que um perde 2, o outro ganha 3? Vem um elétron do além? Do nada? Não. Essa reação precisa ser balanceada. Como que a gente balanceia 2 e 3? Com o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o quê? É 6, não é isso? É 6. Tranquilo, gente? É 6. Então, para dar 6 aqui, a gente vai pegar essa equação e multiplicar ela por 3. Beleza? Multiplicando ela por 3, ó. 3, 3. 2 vezes 3, 6. Beleza? Mantivemos tudo, só que ela está acontecendo 3 vezes, tá? E essa aqui, 2 vezes. Por quê? Porque aí dá 6 aqui também. Ó, dando 6 aqui, tá vendo? Multiplicamos todo mundo por 2, né? Era 1, 3, 1. Passou a ser 2, 6, 2. Ok? Dando 6 aqui, o que você tem? Cancela aqui, ó. Ó, zoom, zoom aqui, ó. Tchaca, tchaca. Cancelou os elétrons. Beleza? Então você conseguiu fazer o quê? Olha só, isso é muito legal, gente. Isso é muito interessante. Você conseguiu pegar 2 alumínio, 3+ líquido, mais 3 O2- líquido também. O que é isso aqui? 2Al. Você tem o que? O Al2O3. Beleza? Tranquilo? É isso que você tem. Al2O3. Vai produzir o quê? Vai produzir o quê? 3 de O2. Mais o quê? Mais o que você vai produzir aqui? 3 de O2 mais os 2 de alumínio. Maravilha aí, gente? Maravilha? Olha só que interessante, né? Você tinha lá o alumínio fundido, você passou a separar estes elementos aí, né? Você separou o quê? O oxigênio do alumínio, tá? Isso é muito interessante porque você consegue fazer o quê? Você consegue pegar
a alumina, né, a bauxita, né, da onde você tira o que? O alumínio, e produz a partir disso o que? Você produz a partir disso o alumínio. Continuando então com vocês aí que estão estudando por este material, né, por este curso aí pela internet, né? Continuando aí falando de pilhas, né? Continuação de pilhas e de eletrólise. Em pilhas, gente, tem um tema muito importante que é o tema da DDP, da força eletromotriz. Quando você compra uma pilha, vem lá o potencial dessa pilha, né? O potencial dessa pilha. Normalmente o potencial naquelas pilhas que você compra em supermercado é 1,5 volts. Tem a bateria do automóvel que é 12 volts, né? Tem o 110 da sua casa ou 220, dependendo de onde você mora, dependendo do equipamento, né? Beleza? Então o DDP da pilha é importante. Então dentro de pilha nós vamos ter os potenciais de oxidação e redução. Para que serve o potencial de oxidação e redução? Justamente para calcular essas diferenças de potenciais, a DDP ou força eletromotriz. Professor, mas o que é potencial de oxidação e redução? Potencial de oxidação. Bom, oxidação é quando o elemento perde o elétron, né? Sofre oxidação. Redução é quando o elemento ganha o elétron, tá? O elemento, uma espécie química, ganha elétron. O que é um potencial? Uma tendência, né? Se você tem um potencial para alguma coisa, você tem uma tendência, você precisa desenvolver isso, né? Isso é um potencial. Potencial de oxidação é o quê? É uma tendência da espécie, do átomo, do íon, enfim, em sofrer oxidação. Quer dizer, perder elétron. O que é potencial de redução, meu? Tendência da espécie, do átomo, íon, etc., em sofrer redução. Quer dizer o quê? Ganhar elétrons. Então existem elementos que têm a tendência a perder elétron, uma facilidade maior em perder elétron, se oxidar, e aqueles elementos têm maior facilidade em reduzir. Só para clarear um pouquinho para você, oxidar no nosso dia a dia para metais é enferrujar, né? Quando o metal enferruja, quando ele oxida, quando ele é corroído, ele está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétron para algum agente que está aí no ar, normalmente o oxigênio e a umidade, beleza? Tá bom? Então é isso. Alguns exemplos aqui eu coloquei para vocês, tá? Não que você precise decorar isso, tá? De forma alguma isso é necessário, é inútil decorar esses dados. Existem tabelas em livros, mas os exames não vão cobrar esse tipo de coisa de vocês. Eu coloquei aqui uns potenciais que vão ser úteis aqui. Então, potencial padrão, essa bolinha quer dizer padrão, tá? Símbolo de padrão, potencial, simbolizado pela letra E. Potencial padrão de redução do cobre, 0,34 volts, né? Medido em volts. Potencial padrão de redução do zinco, menos 0,76 volts. Qual a interpretação que a gente tem disso? O cobre tem uma tendência maior a sofrer redução do que o zinco, porque o potencial dele é positivo, do zinco é negativo. Já o potencial de oxidação dos mesmos elementos é muito fácil, bastará você inverter os sinais. É muito fácil. No caso do cobre, é só trocar aqui, ó, vai ser menos 0,34. E o zinco vai ser o quê? Mais. Explica-se por que é o contrário. Porque justamente oxidação é perda de elétrons e redução é ganho, né? Então, claro, era de esperar que fosse o contrário na hora que você invertesse a ideia, ok? E nós vamos utilizar isso para calcular DDP daquela pilha que nós vimos agora há pouco, lembra a pilha de Daniel, né? DDP é o força eletromotriz da pilha. Como calcula? Aí a formulinha, né, a equação é bom você saber, é bom você guardar, né? Eu gosto muito dessa daqui. Potencial de redução maior, porque é fácil você distinguir o que é o número maior e o que é o número menor. O número está lá dado, você vai ver qual é o maior, qual é o menor. Muito fácil. Menos o potencial de redução menor. Então, potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Isso é DDP ou força eletromotriz. A voltagem, né? A gente chama de voltagem da pilha. No caso da pilha de Daniel, que nós vimos, né? É formada por aqueles dois eletrodos, uma lâmina de zinco e uma lâmina de cobre, né?
o zinco oxida e o cobre reduz, lembra? A gente mostrou isso para você, né? A gente vai fazer o quê? O potencial de redução maior, quem é? Tá aqui, é o do cobre, mais 0,34 volts. Esses números serão dados, tá? Menos o potencial de redução menor, tá aqui, menos 0,76 volts. Tranquilo? Então você pega o maior menos o menor, 0,34, positivo. Menos, esse menos aqui, faço até questão de repetir aqui, ó, menos o quê? Potencial de redução menor, que é menos 0,76 volts, tá aqui? Tá aí, fez essa conta, 0,34 menos com menos, mais 0,76, faz a continha lá, 9 fora, 1,10 volts. Então, só um exemplo para ilustrar para você como que se calcula potencial de pilha usando essa equação. Outro tema importante, aí mais para eletrólise, né? Então falamos também das pilhas, aí a DDP, força eletromotriz. Na eletrólise também a parte mais quantitativa, né? A parte que envolve cálculos, né? Nós vimos a eletrólise e parte qualitativa, o que acontece nos eletrodos, oxidação, redução, aquela coisa toda, né? Ok? Ficou faltando falar da parte quantitativa, né? Na eletrólise, quando você tem uma redução, né? Muitas vezes essa redução é acompanhada de deposição de algum elemento, de algum metal, produção de algum gás, né? Normalmente usada para depositar metais, né? Sabe essas joias folheadas, né? Peças que recebem uma camada metálica, né? São feitas por eletrólise, né? Eletrodeposição, chamada eletrodeposição, né? Lembrando que essa redução, né? Essa produção do metal vai ocorrer no cátodo, né? Cátodo, que é a parte onde sempre tem a redução, ok? Beleza? Então, alguns exemplos aqui, né? Deposição, por exemplo, de alumínio. Você tem aí, por exemplo, em janelas e esquadrias, né, de metal, muitas delas sofrem uma deposição de alumínio. O alumínio, como a carga dele é 3+, né, ele precisa de 3 elétrons, né, precisa receber 3 elétrons para você ter a deposição do alumínio lá no cátodo. O cátodo é onde acontece a redução, que é ganho de elétrons, né? Então você tem lá no cátodo a deposição do alumínio durante a eletrólise. Se for a deposição do cobre, que tem carga 2+, você vai precisar de 2 elétrons para produzir o cobre com carga 0, que é o chamado cobre metálico, né? Ou cobre tal como a gente conhece, metálico, né? Aqui também o alumínio. Lá no cátodo, você vai precisar de 2 elétrons. No caso da prata, você vai, né, um objeto prateado, né? Um objeto com deposição de prata. Mais um elétron, né? Que é o cátodo aqui também, onde vai ocorrer a deposição desse elétron. Onde tem perda de elétron é o ânodo, né? É o ânodo da pilha ou da eletrólise, ok? Bom, então a passagem da corrente elétrica, né? É passagem de elétron, gente. Corrente elétrica, no caso do fio, é passagem de elétrons, passagem de elétron. Quando passa o elétron, concomitantemente vai ocorrer a formação do metal, né? E a gente tem que 1 mol de elétrons, lembra? O mol é o quê? O mol é aquele número 6 vezes 10 a 23, não é isso? Isso a gente comentou já com vocês lá na aula de mol, né? 6 vezes 10 a 23. A carga do elétron não é obrigação sua saber, não é obrigação sua decorar. Mas a carga do elétron é 1,66 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga fundamental, né? É a menor carga aí que você tem. A carga fundamental de tudo, né? Carga do elétron. Se você fizer essa continha, esse 6 vezes 10 a 23 vezes 1,66 vezes 10 a menos 19, eu já fiz aqui para você, vai dar o quê? 96.500 coulombs. Essa carga de 1 mol de elétrons é chamada de 1 Faraday, em homenagem a um cientista, um físico, um químico muito importante, muito famoso, né? Michel Faraday, beleza? 1 Faraday é 96.500 coulombs. Quando passa 1 mol de elétrons aqui, então deposita 1 mol de prata. É isso, porque a proporção é, para cada prata aqui, 1 elétron vai depositar 1 mol de prata. Por exemplo, eu peguei o caso mais complexo aqui, né? O caso do alumínio, tá?
que é 3. Para cada alumínio aqui, você precisa de 3 elétrons para produzir um átomozinho de alumínio metálico, né? Se a gente tiver 1 mol de alumínio, lembrando que a massa do alumínio é 27, lembrando, né? Não é coisa também para você se preocupar, né? Você levar a sua cabeça aí a preocupações, né? Tá? Então a massa é dada, um alumínio 27. Então se a gente tiver 1 mol de alumínio, aqui esse como 1 mol de alumínio, você vai precisar de 3 mols de elétrons. Só que 3 mols de elétrons, gente, é o quê? 3 Faraday, né? 1 mol de elétron é chamado de Faraday. 3 Faraday vai depositar lá 1 mol de alumínio, que são 27 gramas. Ou numa outra linguagem, né, dito de outra forma, né? 3 Faraday, 3 vezes 96.500 coulombs, que é o valor de 1 Faraday, vai dar os 27 gramas. Quer dizer, a passagem de corrente elétrica é a passagem de carga, né, de coulombs. Essa passagem lá na indústria vai fazer com que o metal se deposite. Aí você tem uma peça com um depósito de metal. Beleza? No caso do alumínio, para essa quantidade de carga, vai produzir lá 27 gramas de alumínio no cátodo. Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de ciências da natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí, sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida, você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço.